Vamos girar o assunto, gente, porque olha só quem apareceu. Sérgio Moro, meu querido Vinícius Moura. Sérgio Moro reapareceu. O ex-ministro da Justiça prestou depoimento nesta segunda-feira no âmbito da Operação Spoofing. A investigação foi aberta em 2019 para apurar a ação de hackers que invadiram e acessaram mensagens de autoridades, incluindo a de procuradores da Lava Jato. Moro foi o juiz responsável pelos casos relacionados à operação e teve conversas com procuradores vazadas. Os diálogos foram usados como base para declarar o ex-juiz suspeito no processo do ex-presidente Lula envolvendo o triplex no Guarujá. Paulinha, o que o Moro disse neste depoimento? Então, mas nesse caso, ele está sendo ouvido na condição de testemunha dessa ação penal da Operação Spoofing. Então, nesse depoimento na Justiça Federal do Distrito Federal, que aconteceu ontem, o Sérgio Moro afirmou o seguinte sobre as mensagens hackeadas dos integrantes da Operação Lava Jato. As mensagens foram utilizadas de maneira sensacionalista para buscar interromper investigações contra crimes de corrupção e anular condenações de pessoas que se envolveram em crimes de corrupção. O Moro defendeu o trabalho da operação, disse que tudo que foi feito na Lava Jato foi feito conforme a interpretação da lei. Ele disse que usou o Telegram até 2017, que acabou parando de usar por não considerar o aplicativo confiável e que no tempo em que usava o Telegram, ele trocou mensagens sem qualquer mancha de irregularidade e sem qualquer espécie de assunto ilícito. O Moro também foi questionado pela defesa de um dos réus sobre eventual influência no trabalho dos investigadores da Polícia Federal responsáveis pela apuração. Ao que ele respondeu o seguinte, nunca foi feita sugestão alguma da minha parte para influenciar neste caso ou na Polícia Federal. O delegado teve total autonomia para conduzir o caso da forma que ele entendia apropriada. Muito bem. Vini, você gosta do Sérgio Moro, né? Eu? É. Eu acho um personagem que deveria ter ficado onde estava. Não deveria ter saído da Onde ele estava? Da justiça. Onde ele deveria ter justiça. Não, foi o pior erro da vida dele. Ele tirou um candidato importante do jogo e depois se aliou ao candidato que se beneficiou. Então acho que isso manchou um pouquinho a reputação dele. Se beneficiou da justiça feita prendendo bandidos? Deixa eu ouvir um pouquinho a opinião do Zé Maria Trindade sobre essa questão do Moro. Finalmente reapareceu, né, Zé? Sim, e é interessante que foi como vítima, né? Ele se considerou como vítima e fez uma narrativa ali dizendo que já passou por situações piores. Ele não disse quais são essas situações piores, mas afirma que foi todo um trabalho, isso ele acertou, para desacreditar as condenações e desacreditar a prisão de corruptos e de pessoas que saquearam os cofres públicos. E é verdade, ele, procuradores e até o presidente da República foram vítimas de um grupo, né, de saqueadores modernos, porque não se assaltam mais diligências, né, com cavalos. Isso mudou, de tempos em tempos os bandidos encontram maneiras novas de roubar e foi um roubo de informações, de dados que são preciosidades no tempo atual, os dados, né? E aí roubaram os dados dessas pessoas e ele foi vítima, ele foi roubado. Então foi assim que ele prestou depoimento. O irônico é o seguinte, é que ele, como vítima, na verdade, nesse mesmo processo, foi no Supremo transformado em algoz, foi transformado em bandido, porque ele vai ser julgado como juiz parcial e já foi condenado por parcialidade. E por isso o ex-presidente Lula teve os processos cancelados. É o que há de pior no mundo jurídico, é um juiz parcial. O juiz parcial é o que há de pior. E ele foi condenado pelo Supremo, com base nesses dados aí, de ser um juiz parcial. E é interessante que ontem ele colocou as coisas no lugar. Agora, a impressão que eu tenho é que o Sérgio Moro, ele vai se dar melhor em se tratando de ganhar dinheiro agora, na iniciativa privada. Ganha muito mais do que como juiz, né? Agora, a análise de vida pública, do que ele poderia chegar, aí esbarra um pouco exatamente na sua aptidão pessoal de ser candidato, de ser político. Isso aí é uma situação muito pessoal e muito difícil de ser contestada ou mesmo organizada, porque quem tem aptidão tem, quem não tem, fica difícil mesmo levar uma vida pública. Perfeito. Não é uma vida fácil. Ô Zé, quando é que você vai vir aqui para São Paulo, hein?
o dia que você requisitar. Você é o chefe. Eu queria fazer aqui um pedido ao vivo. Mineiro. Eu queria fazer um pedido ao vivo aqui para você, porque quando você tá aqui nos estúdios da Jovem Pan, né, Paulinha? Primeiro que ele suaviza o Joel e o Adriles. Ele senta bem no meio. Dá uma serenada, do dá Joel um equilíbrio. Então, você faz uma falta aqui presencialmente, Zé, que é absurda. E eu queria te fazer esse convite. Se você puder vir me ajudar aqui na semana que vem. Pessoas como o Zé fazem falta pro mundo, não é só pro Morning Show. Ô Zé, brincadeiras à parte, a gente se fala amanhã. Boa cobertura aí da CPI, porque hoje o Eduardo Pazuello vai prestar depoimento. Amanhã o Ernesto Araújo hoje, o Pazuello amanhã. A CPI vai pegar fogo e o Zé sempre fazendo aquela cobertura padrão Jovem Pan diretamente de Brasília. Valeu, Zé. Beijo pra você. Zé é a água do fogo do mundo. Perfeito. Eu tenho insistido que a investigação documental agora entra numa fase muito importante, abertura de sigilos e documentos que chegam. Verdade. É isso. Muito obrigado, até amanhã. Valeu, Zé. Vini, você queria falar alguma coisa? Queria. O Moro, ele fala das mensagens hackeadas, que de fato são mensagens que foram obtidas de maneira criminosas, mas isso não tira o valor do material que ali está. E outra coisa, a exposição das mensagens foi feita de maneira legítima, foi feita pela imprensa. Ué, não sei porque. Essa que é a questão do jornalista publicar. Chegou o Wikileaks. O jornalista recebeu o conteúdo e divulgou o conteúdo. Não tem crime nenhum. Tá. Essa que é a questão. Acho que o que questionaram bastante. Aliás, o Moro não achou problema quando ele vazou a ligação do Lula para ele. Mas ali era um crime. Ali era um crime efetivado. Não havia nenhum crime nas conversas do Moro com os promotores. Ali o Lula estava querendo fugir da polícia. Indicação de testemunha. Nenhuma. Você tem que definir se é crime ou não. Já é posterior, gente. Definir se é crime ou não nas conversas é crime posterior. Aquelas mensagens que foi criminoso. Eu acho que esse... incriminar Sérgio Moro e defender Mas acho que o ponto de crítica que muita gente concluiu é que, assim, a forma como foi feita, meio a conta-gotas, um pouco... Isso aí. É uma coisa. Isso não seria a forma ideal. A forma ideal seria, bom, tivemos isso e é mais do que sensacionalismo, é campanha, meu caro. Campanha que se estende até hoje. São vários elementos aí, né? O primeiro elemento é um jornalista... Mas de mentiroso, eu fiquei bravo. Não, mas você me acusou falsamente. Você que ainda não pediu desculpas, Adriles. Você que ainda não pediu desculpas por ter me acusado falsamente. Você me acusou, Adriles. Você me acusou antes. Não, eu não te acusei. Eu só disse que você estava errado. Você me acusou falsamente, daí eu te chamei de mentiroso. Mas vamos voltando ao tema aqui. Se um jornalista recebe um corpo de informações, pode ser, por exemplo, os e-mails da Hillary Clinton, lembra na campanha presidencial? Não é o jornalista que pegou aquilo foi pego de forma criminosa, ok, mas o jornalista, ou o Wikileaks, ou seja lá quem for, bota aquilo no ar, pronto, isso aí não tem crime nenhum. Agora, as conversas, a gente sabe que as conversas aconteceram, a gente vê que, de fato, elas mostram uma proximidade não ideal entre juiz e promotor. Não republicana, né? Porque o juiz, por exemplo, ele dizia, olha, você fala isso pra imprensa, não sei o quê. Mas eles também mostram que na Operação Lava Jato, se isso é o pior que se tem contra a Lava Jato, sabe? Ou seja, não houve nenhuma criação forjada de evidências, não houve nenhum conluio de veredito, não combinava esse veredito. Pelo contrário, o Moro várias vezes negava pedidos da promotoria, do Ministério Público. Tá? Então, quer dizer, ok, tinha uma certa proximidade ali que era errada, mas também não é que, com base naquilo, não dá nem de longe para construir o caso, que aí sim, uma parte de uma imprensa mais de esquerda, como é o caso do Intercept, queria construir com base naquilo, que é a Lava Jato é uma grande conspiração para pegar o Lula ou pegar quem quer que seja. Simplesmente não era. E o Intercept estava dentro do seu direito jornalístico de divulgar tudo aquilo, mas ele o fez de maneira, eu diria, ruim, porque ele editorializava muito, ele botava manchetes, ele ia conta-gota prometendo que tinha mais, vai ter coisa mais quente aí. Isso não se faz, não é assim que um trabalho jornalístico sério divulga e mostra informações que sim, são de interesse público e foram de interesse público ali. Não há crime no jornalismo, mas houve, nesse caso, por parte do Intercept, muito viés, o que eu acho que até criou um efeito contrário, porque as pessoas passaram a esperar uma bomba na tal da Vaza Jato e a bomba simplesmente não veio. Veio aquelas conversinhas ali que, sim, estão erradas, talvez seja um tipo de erro que seja muito mais comum no Brasil do que estejam dizendo em público, mas parece que muito juiz e muito promotor conversam daquela maneira, inclusive por WhatsApp. Mas não tinha nada que comprometesse a Lava Jato e nem que comprometesse profundamente o Sérgio Moro, né? Vamos ser sinceros. Não era para estar falando daquele jeito, mas também não estava cometendo nenhum crime, não tinha nenhuma criação de prova, não tinha nada disso. As provas eram reais. E o Moro... Perfeito. Bom, Moro, que bom que veio a público falar, mas agora já são águas passadas também, né? Isso foi em 2019, 2 anos depois, isso aí já foi. Adrilles Jorge.
A questão, Joel, você falou a verdade agora, é que comprometeu. Que comprometeu a ponto de soltar Lula, o maior bandido vivo do Brasil, condenado por uma dezena de juízes. Essas conversinhas, como você bem disse, nada provam substancialmente, que é uma prática banal entre promotores e juízes. O promotor não necessariamente ele quer exatamente condenar, às vezes ele suspende exatamente o julgamento por ausência de provas, e foi esse exatamente o caso. Quer dizer, que foi exatamente nenhuma prova contra o juiz Moro. E esse tipo de conversinha que foi reverberada, que foi editorializada, nem se sabe se foi ou não deturpada por esses hackers que são bandidos, foi corroborada, projetada, editada em conta-gotas, como se fosse uma espécie de perseguição, uma espécie de campanha contra o juiz Moro, feito em conluio com a grande mídia. Isso não será esquecido no futuro. Vamos supor, como é que você vai citar esse caso para um filho ou um neto seu daqui a 20, 30 anos? Houve uma operação, a Lava Jato, que prendeu os maiores corruptos do país, de colarinho branco, empreiteiros, empresários, deputados, senadores, presidente da República, que fizeram o maior conluio, o maior propinoduto de dezenas de bilhões de reais para salgar o bolso de empresários corruptos, de deputados corruptos, de políticos corruptos. E aí, por uma série de conversas eventuais, formais e informais, entre promotores e juízes, reverberado pela imprensa, construído, deturpado e divulgado por hackers, estelionatários e bandidos, essa operação veio abaixo. O presidente corrupto foi solto por um STF, a mídia comemora até hoje, faz campanha para Lula, faz campanha para esse candidato corrupto, corruptor, líder de maior movimento corrupto da história, e aí, eventualmente, com apoio e endosso da mídia. A questão que você eu coloco exagera, né, Adri? mais ainda quem mandou. Meu Deus do céu. Foi encontrado mais de 100 mil reais com esses hackers. Houve conversas com Manuela Dávila, conversas com Gregório Nossa, eu lembrei de uma coisa aqui, conversas do com hacker. editores da grande mídia. Quem mandou? A quem está o interesse da grande mídia em reverberar essa operação criminosa? Posso fazer 2 pontos rápidos? A quem estava o interesse da grande mídia em fazer 80 horas de Jornal Nacional contra o Lula? Você tá brincando? Não é a mesma coisa, não, senhor. Deixa eu botar uma coisa, 2 pontos. 2 pontos. O Lula é corrupto. Isso é o Sérgio Moro é corrupto. O Sérgio Moro é corrupto. Não, só responde isso. O Lula comandou o maior... O Lula... Você tá de brincadeira, Qual né? corrupção? O Lula comandou o maior esquema de corrupção da história. Você Petrolão... mensalão, o Lula recebeu favores e de propinas de empreiteiros. O Lula é corrupto. O Sérgio Moro é o quê? Corrupto também? Outra coisa. Você tá fazendo essa comparação? Existem vários tipos de corrupção. Qual é a do Sérgio Moro? Tipos de corrupção. Qual é a corrupção do Sérgio Moro? A partir do momento que você faz uma indução de uma condenação, de você faz indicação de testemunhas... Existia fartura de provas, pode ser um Vini. tipo de corrupção também. Existia fartura de Agora, provas. as mensagens hackeadas, diferente do que você falou, não foram utilizadas no julgamento para anular as condenações do Lula. Mas como é que a Carmen Lúcia mudou de voto? A mudança de voto... Não, Vini, peraí. Deixa eu pontuar brevemente. Primeiro... Faz sua pontuação. Eu tenho uma coisa pra agregar aqui. Eu vou fazer... Primeiro, Vini, olha, não foram usadas pra declarar parcial. A Carmen Lúcia mudou o voto. Ela disse, não foi por causa das mensagens do hacker. Mas nada mais tinha mudado entre o voto original dela e a coisa. É óbvio que foi a mensagem do hacker. Agora outra coisa, Adriles. A mídia esteve lá na Lava Jato, eu posso dizer uma coisa. A Globo em nenhum momento, tô usando o exemplo da Rede Globo, que é o maior órgão do Brasil. Em nenhum momento ela ficou do lado da Vaza Jato, pelo contrário, o pessoal da Vaza Jato e Intercept continuava acusando a Globo de ser lavajatista. O seu jornal publicou enquanto... Não, a Folha de São Paulo ajudou a publicar, mas se você fala da mídia, Adriles... Peraí, Vini, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa, Vini. É muito pobre, você fala, a mídia isso, a mídia aquilo. Bom, meu caro, se a Rede Globo não tá fazendo, então não diga a mídia, diga uma parte, alguns jornais. A Rede Globo reverberou alguns jornais, a Rede Globo nem deu vazão pra isso. A Rede Globo nem deu vazão pra isso. Joel, em maior ou menor medida... Por fim, posso fazer um último ponto? Vai lá. Último ponto, por fim. Eu me lembrei agora da coisa mais maluca quanto a esse hacker, né? Que o pessoal começou a mistificar tanto. Lembram daquela fake news grosseira do pessoal do Bolsonaro, do pavão misterioso? O que aquele pessoal mentiu sobre o hacker é inacreditável. E isso mostra... Mas eu lembro das pessoas, eu lembro reverberando aqui. Alan dos Santos, Carluxo, Bernardo Custer. Você vai defender o pessoal eu não tô defendendo o hacker, eu tô dizendo que... Adriles, mentiroso não se defende. Você concorda que foi uma mentira o pavão misterioso? Você concorda?
Você concorda que as pessoas que venderam a ideia de pavão misterioso não deviam ser levadas a sério? E Que estão não aí com o devia ser Bolsonaro. levado a sério é a Vinícius, grande deixa eu mídia falar que uma coisa pra reverberou. vocês. O hacker mensagens cometeu um crime, o hacker tem que ser não punido. indicavam nenhum Escuta, crime será em que eu favor posso de falar? criminosos. Posso falar um Hã? pouquinho? Eu só Vai, queria meu falar filho. um pouquinho. Vocês me permitem? Vini, tá liberado? Vai lá. Posso? Eu só quero fazer um exercício com vocês do seguinte. Vocês estão trazendo aqui nuances, detalhes de todo um processo de investigação, de um processo em que apurou desvios, de um processo que colocou corruptos na cadeia. Ah, se a mensagem está certa, se foi publicada da maneira certa, se não foi, etc, etc. São nuances isso, são detalhes de uma história. Para mim, o cerne da questão é que este sistema que nós temos é um sistema absolutamente corrupto, viciado e feito para dar errado. A partir do momento em que nós temos, como exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal, como é o caso do Gilmar Mendes, chorando e prestando homenagens ao advogado do Lula, que era um dos investigados, um dos grandes investigados, essa história de discutir a parcialidade ou não do Sérgio Moro vai por água abaixo. É absurdo. O Supremo Tribunal Federal hoje é 100% parcial. Agiu para justamente privilegiar o Lula nessa história e colocá-lo como candidato à presidência da República. E com o endosso da mídia. É esse meu ponto. Esse é o ponto. A mídia está fazendo campanha para Lula hoje. Só um minuto. Esse aqui é meu ponto. A gente vai discutir aqui as nuances da mensagenzinha, de não sei o quê, de não sei o que lá, se foi certo divulgar, se não foi. Mas o sistema tá montado. O cara chorou homenageando o advogado do Lula. Vou falar mais alguma coisa, O meu ponto, Paulo, é muito simples. E vamos lembrar que existe uma divisão no Supremo, né? Uma ala mais lavajatista, mas outra mais garantista. A maioria é anti-lavajato. E a prioridade para o Supremo nesse momento é colocar pessoas ligadas ao valor, né? A prioridade é o combate à corrupção. Isso, a próxima nomeação do Supremo deveria se basear por isso. O meu ponto é muito simples. Isso que você chama de sistema carcomido e podre, infelizmente, a maior parte da grande mídia faz parte. Involuntariamente, por ódio a um presidente Bolsonaro, conservador, reacionário, que seja, não vou nem entrar nesse mérito. Eles estão endossando de maneira ostensiva e passando pano em cima de Lula, que foi o grande beneficiário, exatamente por essa inversão de justiça de hackers que eventualmente produziram provas que não têm o menor discernimento em relação a... Peraí.